Infelizmente, por vocês terem deixado de anunciar a sã doutrina, por vocês terem deixado de dar oportunidade para os presbíteros pregar a sã doutrina, aí muitos falsos profetas nestes últimos anos fundaram diversas igrejas com uma falsa sã doutrina, que parece ser a doutrina verdadeira da Bíblia, a qual a Igreja Assembleia de Deus pregava e vivia, a igreja de antigamente. Infelizmente, esses falsos profetas, eles conseguiram arrancar muitos assembleianos de doutrina de antigamente, e hoje muitos desses assembleianos estão lá numa doutrina falsa, a qual fizeram uma lavagem cerebral, cujos líderes conversam e entrevistam demônios. Quem conhece a verdadeira Assembleia de Deus de antigamente, sabe que os antigos assembleianos tinham a doutrina de só expulsar os demônios. Em nome de Jesus, sai! E as pessoas ficavam libertas pelo poder de Deus. Era proibido qualquer crente conversar com o demônio, para que o demônio não enganasse os crentes com falsas doutrinas, dizendo o que é e o que não é de Deus. E isto é o que vemos por aí, e até mesmo por aqui no YouTube, aonde a sã doutrina não está só na leitura da Bíblia, está também na boca dos demônios. E com isto se cumpre o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 4 e verso 1, que diz que nos últimos tempos alguns crentes darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tá vendo, crente? Vigie, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é céu. Vigie com esses homens que se vestem de branco. Na igreja de antigamente, os pastores não se vestiam de branco para poder fazer obra de libertação, obra de expulsar demônio. Se algum irmão tinha um terninho branco, era porque ele tinha, não porque ele queria ser santo, mais santo do que os outros, não. Crente não é espírita. Macumbeiro usa veste branca, o espírita usa veste branca. Crente não é enfermeiro, não é médico para se vestir de branco, de jaleco branco. Toma cuidado, crente. Você fala tanto da igreja de antigamente, que você tem saudade, mas você fica imitando igrejas com falsas sã doutrina. Cuidado! Já que você quer ser a igreja de antigamente, então procure também conhecer a sã doutrina verdadeira da igreja de antigamente. Amém? Então vigiem, tomem cuidado, para que você possa conservar o seu corpo pleno na santificação da alma, corpo e espírito. Porque muitos estão santificando só o corpo, aí a alma fica cheia de heresias, aí ele fica apostatado da verdadeira palavra de Deus. É por isso que muitas irmãs se tornam linguarudas, entendeu? Tendo sã doutrina. É porque ela só tem a doutrina do corpo, entendeu? Por isso tem muitos irmãos que têm a sã doutrina do corpo e têm dons de cura, dons de fazer alguns milagres, sinais e prodígios. É porque ele tem a sã doutrina do corpo e a sã doutrina do espírito, porque ele se consagrou, ele jejuou, em espírito ele buscou os dons, mas a doutrina da alma, que é a santificação da palavra que regenera o homem, faz o homem pregar a verdade e usar os dons na verdade, isso eles não têm, por isso eles se tornam faladores, falam mal de todos e de tudo. Eu não estou aqui falando mal de vocês que são contra a sã doutrina. Eu estou exortando, sou um presbítero pela graça e misericórdia de Deus.
Se eu fui ungido a presbítero, eu tenho que velar a palavra, pregar com poderio a palavra, com poder, para poder contradizer esses que blasfemam contra a sã doutrina, blasfemam contra o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Assim Gunnar Wingren escreveu no seu diário: certa noite, durante um culto, apareceu um homem endemoniado. Depois se sentou e começou a falar alto. Então eu repreendi o espírito do mal em nome de Jesus, dizendo-lhe: cala-te, cala-te, aqui só falamos de Jesus, cala-te. E o homem se calou. E Deus nos deu uma gloriosa vitória. Irmãos, reparem que os antigos pastores pentecostais não conversavam com demônios. Não. E nem ficava apelidando demônios com nomes usados em terreiros. O bicho é demônio e tem que ser expulso como demônio e espíritos imundos. E não tem que ser expulso com nomes como Zezinho e Mariazinha. Infelizmente, muitos crentes nestes últimos dias têm dado ouvido a doutrinas de demônios. E dizem, o demônio não mente. Quando nós fala em nome de Jesus, demônio, seu nome, acham que o demônio vai falar a verdade, só porque falou para Jesus. Mas Jesus é Jesus. O demônio pode te enganar, e você pode estar sendo enganado e formando na sua igreja um culto de demônios, aonde quem aparece para receber o culto é os demônios, é anjo caído. Cuidado! Os crentes antigos não blasfemavam contra o Espírito Santo, não, mas também não dava brecha para o demônio, não. O demônio não fala no culto, é expulsar ele e pronto, acabou. Amém, irmãos? Porque vejo que muitos crentes estão sendo levados por ventos e heresias nestes últimos dias, e principalmente aqui pelo YouTube, aonde muitos estão sendo enganados e levados a prestar cultos aos anjos em vez de cultos a Deus. E isto é abominável diante do Senhor Jesus, e maldito, porque assim está escrito em Gálatas capítulo 1 e versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. E o apóstolo Paulo também declarou enfaticamente em Colossenses capítulo 2 e versículo 18, dizendo: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e de cultos aos anjos. Ou seja, estão nestes últimos dias, através da internet, tirando a revelação do Evangelho de Jesus Cristo nos cultos, e trazendo revelação de anjos caídos. Irmãos, falo sério, culto aos anjos, isto é perigoso para a sua alma, porque você poderá estar recebendo doutrina de demônios, pois o apóstolo Paulo também falou em 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 1, que diz: mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, quando Paulo se refere a alguns,
ele está se referindo aos próprios crentes, e de maneira nenhuma o inimigo iria conseguir enganar um crente pentecostal aparecendo com chifre. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4 e 15 diz: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Irmãos, ou seja, o inimigo nestes últimos dias está conseguindo enganar os pentecostais, é pregando a justiça, é pregando uma falsa sã doutrina, e dizendo que ele é o único que prega a verdadeira sã doutrina. E ainda ele se transfigura como anjo de luz nos cultos, se vestindo de branco, e eles se dizem que eles são os únicos que pregam a verdadeira sã doutrina. E ainda eles se transfiguram como anjo de luz em cima dos altares, nos cultos, se vestindo de branco. E vocês podem ver que estes cultos aos anjos que alguns estão realizando aí pela internet não tem o verdadeiro mover de Deus, que traz a alegria do Espírito Santo de Deus no semblante dos crentes. Não, o que tem nestes cultos é somente amedrontamento e pessoas pasmadas pelas manifestações de demônios que falam nos cultos e de adorações aos anjos. Irmãos, isto é um aviso que eu estou te dando. Estes falsos profetas vão fazer vocês blasfemarem contra o Espírito Santo. Cuidado, saia deles o quanto antes, para depois vocês não dizerem que ninguém lhes avisou. Pois não se enganem, pois tem muitos picaretas no YouTube fazendo vídeos com doutrina de demônios, aonde nos cultos quem fala o que é a doutrina é os demônios e não Jesus. Irmãos, cuidado, isto te poderá te afastar dos seus familiares e amigos, e todos poderão te achar um puritano, um santarrão. Em vez de você ganhá-los para Jesus, você estará os afastando do evangelho simples de Jesus Cristo, e daí em diante você estará se assemelhando aos hipócritas e fariseus, se tornando em um puritano. A palavra puritano significa o puro, o santarrão, que é puro só por fora, mas por dentro é um malandro, é um sepulcro caiado. Na década de 1960, houve um cineasta brasileiro que já morreu. O seu nome era Amâncio Mazzaropi, e ele fez um filme nessa época de 1960 chamado O Puritano da Rua Augusta, aonde no filme ele era um crente fanático e santarrão, que julgava e criticava tudo e a todos. E no final do filme, o puritano mostra a sua verdadeira face, tirando a sua máscara de santidade e mostrando a sua face de malandro. A única coisa que presta nesse filme é o santificado sendo desmascarado. E isto nos faz ver que realmente nem tudo que reluz é ouro, e que nem tudo que brilha é céu. Mas o Senhor avisou numa profecia dizendo: muitos estão só brincando com meu nome e com meu espírito. Ai deles, eu os castigarei se não despertarem em tempo. De
que te vale dizer eu sou um crente, se dos irmãos só vive a murmurar, em vez de conselho só vive criticando, ajudando Satanás mais um ganhar. Cuidado, irmão, cuidado, a porta já vai se fechar. Cuidado, irmão, cuidado, irmão, Jesus vem, você vai ficar na mão. Cuidado, irmão, cuidado, a porta já vai se fechar. Cuidado, irmão, cuidado, irmão, Jesus vem, você vai ficar na mão. De que valeu aceitar a palavra, se olhaste para o mundo novamente? Mas Jesus está com os braços abertos. Filho meu, volta a ser um novo crente. Cuidado, irmão, cuidado, a porta já vai se fechar. Cuidado, irmão, cuidado, irmão, Jesus vem, você vai ficar na mão. Cuidado, irmão, cuidado, a porta já vai se fechar. Cuidado, irmão, cuidado, irmão, Jesus vem.